Vamos para mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Hoje eu vou falar com vocês sobre venda de Strangle. O Short Strangle eu acho que é uma das melhores estruturas que a gente tem no mercado de opções e ao mesmo tempo ela acaba sendo muito crucificada pelas pessoas que não sabem gerenciar o risco, né? Mas eu acho que é uma estrutura maravilhosa, acaba chamando uma garantia muito semelhante a uma venda a seco de call ou uma venda a seco de put, pelo simples fato de não ter como as duas opções entrarem em exercício, naturalmente não tem como ela chamar a garantia das duas. E é uma estrutura que é muito simples da gente manejar, desde que você trabalhe com um ativo que tenha liquidez para esse feito, né? Vamos dizer assim. Bom, para quem não me conhece, me chamo Matheus Anitelli, sou profissional CNPI, fundador também da DMF Investimentos. Sou, além de profissional de investimentos, especialista no mercado de opções, que são os conteúdos que eu trago aqui para esse canal do YouTube, tá certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou para um ativo, acho que o mais líquido que a gente tem no nosso mercado, gosto bastante para montar esse tipo de estrutura, que é a Petri 4. Quais são os critérios que eu utilizo para poder fazer um short strangle? Tá? O strangle basicamente consiste em você comprar call e comprar put. O short strangle, vender call e vender put de strikes diferentes. Quando a gente vende do mesmo strike, é o straddle. Então, se eu falo, estou montando um straddle, é a compra de call e put do mesmo strike. Por exemplo, isso daqui é um straddle, ou em inglês, né, long straddle. Se eu vendo, é um short straddle. E se eu faço de strikes diferentes, a gente vai para um... ele fica como... Aqui fica diferente. Mas aqui seria o strangle, tá? Isso aqui seria um short strangle. Bom, quais são os critérios que eu utilizo? Eu não gosto dessas opções semanais. Eu prefiro os vencimentos mensais ainda. As semanais eu utilizo, às vezes, se for necessário, como alguma alternativa para manejar a estrutura, mas é algo extremamente raro. Então, qual que é o próximo vencimento mensal que a gente tem? É o vencimento de fevereiro. Porém, aqui tem um detalhe importantíssimo. 9 dias úteis para o vencimento. Eu costumo montar vendas de opção, seja num short strangle, seja num short straddle, ou seja uma venda de opção a seco, sempre para o próximo vencimento, desde que esteja com mais de 20 dias para o vencimento, 20 dias úteis, né? Então, se a gente vem para o vencimento de março, 29 dias úteis atende o meu critério. Geralmente até uns 35, né? De 20 a 35 dias úteis é o período que eu gosto de negociar. Então, sempre o próximo vencimento mensal que tiver entre 20 a 35 dias úteis. Então, vamos vir para cá. Como que eu faço para escolher o tipo de opção? É muito importante vocês olharem essa coluna da taxa, que é o quanto que está pagando pelo prêmio dessa opção. Eu gosto de vender sempre as opções que estão fora do dinheiro, né? Para você formar um short strangle, ideal que você venda fora do dinheiro. Matheus, eu posso vender a put dentro do dinheiro e a call fora do dinheiro? Mais fora do que o strike da put? Pode. Pô, se quiser fazer aqui, uma venda aqui e uma venda de call aqui, por exemplo, short strangle. Tá? Então, não tem problema. Mas a ideia é que sejam strikes diferentes, né? Strikes afastados. Qual que é o critério que eu gosto? Fora do dinheiro, as opções. Fora do dinheiro, as opções. E eu gosto de pegar uma taxa muito próxima, né, o mais próximo possível ali que eu teria de uma renda fixa. Então, quando a gente olha aqui no caso das puts, o mais próximo que a gente teria para o mesmo período, que seria de 29 dias úteis, a gente teria essa taxa de 1,15 nessa O37, 1,11 aqui. Vamos ver pela última negociação. 43, 49 centavos, 37 centavos. Seria mais ou menos essa daqui, uma dessas duas, ou 35,41 ou 35,66. Vou priorizar essa daqui porque ela tem formador de mercado. Formador de mercado, isso vai facilitar com que eu tenha liquidez. Aqui os preços estão com um spread alto, até porque o mercado está fechado. Por isso que eu estou utilizando o UpLab. Tá? O Profit ele acaba sendo ruim para fazer esses tipos de simulação. Então a put que eu escolheria seria essa aqui do strike 35,41 e nas calls eu vou seguir o mesmo critério. A call a gente consegue até fazer um pouco mais fora do dinheiro. A gente tem aqui algo próximo de 40 e poucos centavos. Acho que essa aqui seria interessante. 49 centavos, uma taxa de 1,16. Essa call aqui. Isso aqui seria um short strangle. Então eu vendi um lote de put, vendi um lote de call, recebi R$ 92 de crédito
e eu fico com break-even entre R$ 34 e R$ 39 reais, né? Isso aqui a gente ganha dentro da faixa de preço. É uma estrutura que tem teta positivo, ou seja, com o passar do tempo, com o passar dos dias, vou tendendo a ganhar cada vez mais esse valor extrínseco. O valor extrínseco dessas duas opções, esses dois valores aqui, eles já são meus, independente do que aconteça. Ah, Matheus, mas e se entrar no dinheiro? Aí é valor intrínseco. O valor extrínseco de todas as opções, seja ela call, seja ela put, esse VE que você está vendo aqui, ó, ele tende a zero. Sempre. No dia do vencimento, nenhuma opção tem valor extrínseco. O valor extrínseco é o prêmio pago pelo tempo daquela operação. Então, aí vem, né, os cálculos de volatilidade, etc. Mas é o prêmio pago pelo tempo. É o prêmio do tempo. Então, se a gente não tem tempo, não tem prêmio. Ou seja, no dia do vencimento, nenhuma opção tem valor extrínseco. Com isso, eu sei que esse valor é meu. O que pode acontecer é entrar no dinheiro, começar a ganhar valor intrínseco e eu ter que trabalhar algum tipo de manejo. Mas caso contrário, o extrínseco é meu, o intrínseco é o que eu pagaria pelo fato de ser um vendedor de opções. Bom, certo? Esse tipo de operação, quanto que está me pagando, Matheus? Geralmente a B3, ela chama uma margem próxima ali de 15% sobre o notional. Qual que é o notional dessa opção? É só a gente pensar qual que é o cenário que eu tivesse um exercício mais poderoso, né? Então, no caso da put, seria um exercício de R$ 3.500, no caso da call, um exercício no volume de R$ 3.800. Então, priorizariam, no caso, a call. R$ 3.800, claro, considerando o preço do ativo, né? Se a Petro começar a cair e ficar mais próximo da put, ou a put entrar no dinheiro, obviamente que o que vai chamar mais garantia vai ser a put. Tá? Mas aqui, conforme a gente está bem no meio, provavelmente a call teria mais relevância. Então, R$ 3.800, se a gente pega ali mais ou menos 15%, seria algo próximo de entre 500 a 600 reais. Tá? Então, essa estrutura chamaria uma garantia entre 500 a 600 reais. Então, eu estou recebendo R$ 92 reais em cima de uma garantia de 600 reais. É um prêmio extremamente alto. Claro, se a gente for considerar esse prêmio com relação ao notional, que seria 92 dividido por 3.800, é um prêmio um pouco menor. Mas assim, é muito difícil, para não se dizer impossível, chamar uma garantia equivalente a 100% do notional. Tá? Então eu gosto de considerar o quanto eu estou recebendo em cima do que eu estou colocando como garantia para executar essa operação. Matheus, qual seria o momento de stop? Se eventualmente não tiver nenhuma alternativa de manejo, né? E essa operação estiver chamando ali uma garantia equivalente a uns 38% do notional. Né? Então a regra que eu coloco, geralmente está 15%, se estiver chamando uma garantia muito alta, porque entrou muito no dinheiro, não tem muito o que eu fazer, e eu stopo. Condição para montar essa operação, você deve obrigatoriamente ter pelo menos uma vez e meia o notional dessa operação disponível ali para qualquer eventual necessidade. Então eu vou arredondar aqui para R$ 3.500, só para ficar fácil a conta, tá? Então você teria que ter obrigatoriamente 3.500 com 3.500 daria 7, tira 1.250, 1.750, perdão, 6, 5, arredondar para 5,5, vai, R$ 5.500. Então para montar essa estrutura você precisa ter pelo menos R$ 5.500. Senão, não monte essa estrutura. Porque eu estou pensando assim num cenário muito atípico de disparar, ir para um lado e para o outro, se tiver que fazer manejo. Tenha margem. Quem tem margem não sofre. Então, critério para montar a operação, ter pelo menos uma vez e meia o notional da estrutura. Margem necessária, geralmente 15% do maior notional, do que tiver mais próximo ali de ter um exercício. E o cálculo para saber quanto você ganhou de dinheiro. Você pode calcular o juros sobre o que está como garantia, etc. Mas o mais lógico aqui seria você pegar o que você deixou como garantia nessa estrutura e o quanto você recebeu por essa garantia, que seria aqui os R$ 92 reais. Tipos de manejo, vários que a gente pode fazer. Se o mercado despenca, o que a gente vai fazer com essa put aqui? A gente pode trocar ela por uma call do mesmo strike, porque quando tiver no mesmo preço, você vai ver que as calls aqui sempre são mais caras que as puts, 1,21 e 83. Por que as calls são mais caras que as puts? Porque a call tem RO, que é a taxa de juros positiva, e put tem RO negativo. Então, se os juros de uma opção de put é negativo e os juros de uma opção de call é positivo, sempre a call vai ser mais cara, porque a call você paga pelos juros
e a put você recebe pelos juros quando você está comprando, por conta do custo de oportunidade. Então a gente consegue fazer essa troca, essa call aqui ela já vai ter praticamente virado pó, a gente coloca esse lucro no bolso, troca essa put por uma call do mesmo strike e vende outra put um pouco mais fora do dinheiro, mantendo a mesma estrutura e já colocando um lucro no bolso, tanto da primeira call quanto da troca de risco. Isso aqui é algumas das alternativas que a gente ensina lá dentro da comunidade do MF, dentro do nosso método operacional. Se você quiser saber mais como é que funciona, tem mais informações aqui na descrição desse vídeo. Mas é uma estrutura que eu gosto muito de montar, monto não só na minha carteira, como na minha carteira dos meus clientes também. E tenho certeza que quando você aprende a utilizar, faz um grande diferencial aí nos seus resultados, tá certo? Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que vem bastante coisa sobre opções nesse ano de 2025. Beleza? Falou, tamo junto e até o próximo vídeo.